Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui, neste mesmo canal, e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Você sabia que um dos tipos de câncer mais mortífero é o câncer de pâncreas e que, infelizmente, cerca de 90% dos pacientes com essa doença acabam por falecer? Para tentar diminuir um pouco esse trágico índice de mortalidade, pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, estão desenvolvendo desde há 4 anos um pequeno dispositivo eletrónico chamado biosensor, composto por polissacarídeos, ou seja, carboidratos da casca de camarão, entre outros compostos, que poderá futuramente auxiliar no diagnóstico do câncer de pâncreas nos estádios iniciais da doença, o que fará com que se inicie de forma rápida o devido tratamento. Como em todas as doenças, a prevenção sempre é o melhor caminho que o paciente deve trilhar. Localizado no abdômen, atrás do estômago, o pâncreas é dividido em 3 partes. São elas a cabeça, o corpo e a cauda, e então o pâncreas mede cerca de 15 centímetros em toda a sua extensão, tendo a missão de produzir as enzimas que são responsáveis pela digestão dos alimentos, bem como a insulina, a substância responsável pelo controle do equilíbrio energético do organismo. O consumo excessivo de tabaco, bebida alcoólica ou gordura de carnes, bem como a exposição a compostos químicos, tais como solventes e petróleo, e ainda a radiação ionizante, são alguns dos principais fatores de risco do câncer de pâncreas. O tratamento deste tipo de câncer só é possível quando o tumor é detectado precocemente, mas a localização do pâncreas dificulta o diagnóstico, motivo pelo qual este câncer não apresenta sintomas. Costuma-se dizer que ele é uma doença silenciosa e traiçoeira. O projeto deste biosensor, coordenado pelo professor Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior, pesquisador do grupo de polímeros professor Bernard Gross, do Instituto de Física de São Carlos, foi desenvolvido pelo Dr. Andrei Quattrini, doutorando desse mesmo grupo, que hoje é nosso convidado para nos explicar como surgiu esta ideia e como funciona este novo método de diagnóstico que apenas demora 8 minutos para dar o resultado. Meu caro Andrei, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pela presença, Rui. Obrigado pela oportunidade de... Não, é sempre um prazer eu me encontrar com você, porque é daquelas pessoas que dá gosto de falar, principalmente sobre este tipo de pesquisa que é bastante peculiar. André, em primeiro lugar, vamos tentar explicar aos nossos telespectadores, principalmente àqueles que são os mais leigos na matéria, o que é um biosensor. Basicamente, um biosensor é um pequeno dispositivo no qual ele detecta reações químicas ou de biomoléculas através de sinais, no nosso caso do nosso biosensor, sinais elétricos. Nessa primeira figura aqui que eu vou mostrar para vocês, ele tem uma pequena animação, né? Então, um biosensor, o que é um biosensor? Ele é um dispositivo composto por 2 elementos. Um primeiro elemento chamado o elemento de biorreconhecimento, no qual esse elemento ele pode ser enzima, anticorpo ou, mais futuramente agora, sondas de DNA. Isso daí depende de acordo com o tipo de biomolécula que você vai detectar, né? E um segundo componente é o que é chamado o transdutor. O transdutor, ele é, né, o componente que ele converte o sinal da reação química. Onde é que está o transdutor? O transdutor é o elemento em azul, exatamente, certo? Exatamente. Então ele detecta, né, ele converte o sinal que ocorre da reação entre
o analito de interesse e o elemento de biorreconhecimento, ele converte esse sinal e ele transforma num sinal mensurável. Entendi. Esse sinal mensurável, depois, ele é amplificado pelo computador através... É aquela figura que está diretamente relacionada com o laptop, não é com o computador. Exatamente. Isso. Ele amplifica e processa os dados, onde a gente obtém os dados elétricos da detecção. Então quer dizer que o biosensor é uma coisa bastante pequena, Sim. né? Uma coisa digamos que é o coração de um futuro, de um futuro equipamento que possa ser desenvolvido. Exatamente. André, como é que surgiu esta ideia de desenvolver um biosensor para a detecção do câncer de pâncreas? Porquê é que você escolheu o pâncreas e não escolheu outros tipos de... Bom, acho que a primeira ideia que tivemos na hora de desenvolver esse biosensor foi aproveitar como é que eu posso falar para vocês? A experiência do grupo de polímeros em desenvolver biosensores, já outros biosensores por exemplo, biosensores para detecção de glicose ou para detecção de colesterol, que já foram desenvolvidos, no grupo, por né? outros pesquisadores do grupo, mas utilizando biomoléculas que ainda não eram utilizadas no grupo. Entendi. Agora, por que o biosensor para detecção de câncer de pâncreas? O primeiro problema do câncer de pâncreas é, como você já disse na introdução, é o problema da alta mortalidade do câncer de pâncreas, acima de 90%. Acima de 90%. A alta taxa de mortalidade do câncer de pâncreas. Isto porque não se consegue diagnosticar, não se consegue. Não se consegue rastrear, difícil, não. Quando se rastreia, quando há os primeiros elementos possíveis para se rastrear esse biosensor, esse câncer. Normalmente o paciente ele já está com um câncer muito avançado. Entendi. Exatamente. Você tem uma ideia de quantos casos de câncer de pâncreas é que eventualmente possam existir no mundo? Eu lembro que na última consulta que fizemos no ano de 2016 era em torno de 500 mil casos. No mundo todo? Aproximadamente 500 mil casos no mundo todo. E você falou que 90%... 90% desses 500 mil casos... Vão a óbito. Vão a óbito, exatamente. Então essa é a importância desse biosensor, ao fim e ao cabo? Sim. A importância é tentar detectar com alguma antecedência, de forma precoce, a existência... Também. Além de também que a gente pode evitar vamos dizer, exames que sejam invasivos. Nesse momento, que tipo de exames é que são os mais comuns? Bom, o primeiro exame a ser feito sempre no hospital é um primeiro teste, um teste sanguíneo mesmo, normal, que faz comum, com o teste ELISA, o chamado teste ELISA. Normalmente se detecta os biomarcadores, o CA199, que é a biomolécula responsável, que é detectável. 199 é a molécula responsável pelo câncer, exatamente, é a biomolécula que há no sangue, no qual os níveis dessa biomolécula que demonstram ao médico se o paciente tem um elevado risco ou não de desenvolver a doença. Mesmo porque essa molécula não é 100% específica. Então, às vezes, o paciente ele pode ter níveis de CA199 muito altos, mas não desenvolver a doença. Entendi. Então, esses níveis podem acusar, por exemplo, o quê? Podem detectar o Por quê? exemplo, ela pode, em níveis um pouco mais baixos, ela pode detectar pancreatite. Uma pancreatite mais crônica. Entendi. Ela pode detectar, por exemplo, se o paciente desenvolve essa pancreatite, ele pode até detectar outros problemas relacionados ao sistema digestório, por exemplo, problemas com vesícula biliar também, né, porque a vesícula biliar tem uma ligação direta com o pâncreas. Mas então, isso depois não dá uma certa confusão na hora de detecção? Não, normalmente, como eu disse, em 95% dos casos, se o paciente ele tem uma concentração de CA199 acima de um valor de referência que são 37 unidades por ml. Se o paciente ele tem acima de 37 unidades por ml, normalmente
em Já. 95% Já dos está, casos, já. o paciente ele vai desenvolver o câncer de pâncreas. Você falou que a primeira informação seria através da análise do sangue e a segunda... A segunda já seria as biópsias mais clássicas. Terrível biópsia, né? Que isso é altamente invasivo. Exatamente. Não é? Nesse caso, o biosensor vai substituir a biópsia, é isso? Num primeiro momento, a gente não pensa em ainda não substituir a biópsia, mas a gente pensa em ser um exame complementar a técnicas já existentes. Entendi. Ou seja, futuramente, claro, a gente pensa em uma substituição de biópsia, mas dá um primeiro norte ao médico de qual decisão ele tomar. Se ele vai fazer um exame mais invasivo para realmente ter certeza que o paciente tem a predominância, o risco, ou já realmente já tem a doença, já está instalado, não é? Ou se o paciente não tem esse risco de ter a doença. Entendi. Então, o biosensor ele age primeiramente naquele primeiro caso, vamos dizer assim, né? Logo na entrada das primeiras decisões dos médicos. Como é que foi desenvolvido este biosensor? O desenvolvimento partiu primeiro da experiência do grupo, Sim. né? Da experiência do grupo de já terem feito produzir outros biosensores. Isso. E utilizando dessas informações sobre o câncer de pâncreas, de ser um câncer muito agressivo, de ser um câncer altamente mortífero, e que a gente consiga detectar em menos de 10 minutos. Normalmente os testes atuais, uma biópsia, eu não sei exatamente quanto tempo demora, mas um teste ELISA, normalmente ele demora de 40 a 45 minutos para se detectar as biomoléculas de CA199. Certo. Então a gente desenvolveu pensando em diminuir o tempo do de resultado, detecção e principalmente diminuir custos. Então, quer dizer, esse biosensor, quanto tempo é que ele demora para nos fornecer um resultado? Em torno de 8 minutos. 8 minutos? 8 minutos, exatamente. Isso é muito pouco tempo, não é? Então, Isso é rapidíssimo, não é? E é na altura, porque o médico está fazendo... O médico ele pode fazer o exame no próprio consultório. No próprio consultório, né? consultório, e imediatamente dá imediatamente. o resultado. É similar aos sensores de hoje de glicose. E quanto é que custa estávamos a falar em custos. Sim. Um biosensor destes, depois de... Isto agora fica em quanto, um biosensor, esse tipo de biosensor? Esse biosensor sai em torno de 5 a 6 reais, já pensando em todos os impostos, carga de impostos. Que vai ser, porque é um biosensor que é descartável, descartável, não é? Ele é exatamente. descartável. Ele é descartável, ele não pode ser reutilizado. Não pode ser reutilizado. Mas ele sairia em torno de 5 a 6 reais cada unidade. Cada unidade. 5 vezes menos do que hoje o principal teste utilizado nos hospitais. Isso. Eu, conforme falei no início deste programa, este biosensor tem na sua composição polissacarídeos, não é? Ou seja, carboidratos. O curioso é que estes polissacarídeos, eles são feitos na base de casca de camarão, entre outros compostos. Casca de camarão? Exatamente. Como assim? Apesar de ser um pouco, vamos dizer assim, diferente, né? Diferente. A gente falar que é de casca de camarão. Casca de camarão, explica isso. A casca de camarão, ela tem um composto chamado quitina, né? É aquela carapaça dura, quando você pega a casca de camarão, aquela carapaça bem dura que protege, né? Seria o exoesqueleto do camarão, de outros crustáceos, seria esse exoesqueleto. E é de outros crustáceos também. Também pode ser tirado de outros crustáceos. Pode ser tirado, por exemplo, da notocorda de lulas, por exemplo. Dessa casca, dessa carapaça do camarão. Então legal. Ele é um polissacarídeo, né? Como você já disse no começo do programa, ele é um polissacarídeo, é uma quitina, que é o responsável pela proteção. Pela proteção. Isso. E ela é moída. Exatamente. Então a gente pega, e tem algum faz alguns tratamentos químicos antes para
purificação, tem todo o processo de purificação para retirar algumas biomoléculas que não são tão interessantes, principalmente. E depois do meio ela vai ser reduzida a um pó. Nós vamos mostrar aqui. Exatamente. Eu peço ao André primeiro para me auxiliar a mostrar um pó. Exatamente. Bem fino. Um pó bem fino. É um pózinho bem fino, que parece um pó de talco. Isso parece talco. Exatamente, ele é bem fino. E esse pó vai fazer o quê? Qual é a ação desse pó no biosensor? Primeiramente, esse pó ele é utilizado para a gente construir um filme nanoestruturado, né? Uma primeira camada, no qual a gente vai ancorar aquela camada de biorreconhecimento. Certo. Então, ele é utilizado unicamente como uma base para ancorarmos os anticorpos que são ele recebe os anticorpos e fixa eles, é isso? Fixa os anticorpos e esses anticorpos que serão responsáveis pela detecção do câncer de pâncreas. Caramba! Exatamente. Então, como vocês podem ver, é um pó extremamente fino. Fino, é uma coisa... Né? Posto em solução, você consegue formar uma película na escala nanométrica, né? Menor que um fio de cabelo. Isso. E por que a gente pensou em usar quitosano? Futuramente, como a quitosano, como vocês podem ver nessa figura, né? Ela é um polissacarídeo proveniente da quitina, né? É um material de baixo custo, porque, né, como a gente existe obtém na natureza, fácil, na natureza, um material muito de baixo custo. E a principal vantagem dele, ele é biocompatível e atóxico. O que é biocompatível? Então, por exemplo, se ele é possível a gente utilizar futuramente esse biosensor com um material implantável, ou seja, o organismo ele não vai rejeitar. Então, futuramente, o que se pensa nos próximos trabalhos é aplicar esse biosensor para fazer detecção em tempo real, implantável. O biosensor ficaria dentro da corrente sanguínea, fazendo detecções. Ao que chega a tecnologia, hein? Fazendo detecções em tempo real. Ao serviço então, se a gente usa utilizamos a quitosana, ela é compatível, o organismo não vai rejeitar, e a gente pode... Que bacana. André, eu sei que este projeto ambicioso é um projeto, realmente é uma coisa assim do outro mundo. Eu sei que ele tem a colaboração do Hospital de Câncer de Barretos. Como é que surgiu essa primeira, vamos dizer assim, contato que tivemos com ele foi através do professor Oswaldo. Certo. Né? O professor Oswaldo para se aplicar sensores para detecção de câncer. Mas foi uma demanda do próprio hospital, não foi? Foi uma demanda do próprio hospital, primeiramente. A gente teve um primeiro contato com o hospital e o hospital ficou muito interessado em produzir esses biosensores para diferentes tipos de câncer. Que vão ser utilizados dentro do próprio hospital. Vão ser utilizados. A ideia principal é essa. Fazer todo o desenvolvimento, primeiramente, depois colocar à disposição do hospital para primeiro realizar os testes com os próprios pacientes do hospital e depois, futuramente, quem sabe, colocar à disposição do Sistema Único de Saúde. E tem muita gente com câncer de pâncreas no Hospital de Barretos? Você não sabe? Não, a gente não tem essa informação, mas se é por demanda, com certeza que o índice de pacientes é elevado. Muito bem, André. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos já de seguida com o pesquisador André Quattrini após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar do desenvolvimento de um biosensor que é capaz de diagnosticar o câncer de pâncreas em apenas 8 minutos. Fique ligado, não saia daí.